ComunicaCast, conectando as vozes das periferias. Salve, salve, pessoal! Estamos começando mais um especial ComunicaCast, com a apresentação de Murilo Amorim e Gustavo Lanfranchi. Hoje estamos aqui com Ronaldo Matos, representando o Desenrola e Não Me Enrola, como fundador do projeto. Agradecemos imensamente pela disponibilidade em nos ajudar neste projeto sobre comunicação pública, aqui na Embi Morumbi da Vila Olímpia. Ronaldo, a primeira pergunta que a gente tem por aqui, gostaria de entender melhor com você, é como surgiu a iniciativa do Desenrola e Não Me Enrola e o que te motivou a dar o primeiro passo no projeto juntamente com a Thaís? Certo. O que motivou a existência do Desenrola é o fato de que no Brasil nós não tínhamos uma cobertura jornalística sobre as periferias e favelas na mídia tradicional. Nós tínhamos uma cobertura enviesada e muito pontual quando acontecia fatos extraordinários, principalmente para um contexto de violência e de acontecimentos negativos, né? O que fazia com que todo o processo de newsmaking de uma redação, ou seja, a noticiabilidade, o valor da notícia e o critério de notícia, ele não seguisse um contexto de realidade para se tomar decisão do que é pauta ou o que não é pauta. Então, a partir desse momento, quando eu e a Thaís ainda éramos estudantes de jornalismo, no segundo semestre da universidade, a gente percebeu que era uma oportunidade interessante fazer uma cobertura sobre aquilo que não era assunto na mídia, na imprensa brasileira. Nesse momento, há cerca de 11 anos atrás, não se tinha mídias tão organizadas como nós temos hoje para cobrir as periferias e favelas, certo? Então, esse foi um momento importante e a gente surgiu inspirado por uma outra mídia que fazia jornalismo nas periferias, chamado Portal do Lado DK, que tinha um slogan, uma chamada que se chama Jornalismo de Dentro para Fora. E organizado, né, idealizado pela jornalista Tatiana Ivanovic, que era VJ da MTV. Então, naquele momento, a gente percebeu que falar sobre pessoas, projetos, organizações, coletivos, não só numa perspectiva de personagem, mas também como fonte especializada, né, no jornalismo, em assuntos importantes para as periferias e favelas, seria uma virada de chave na cobertura jornalística. Então, é esse trabalho que a gente vem fazendo, e a gente entendeu naquele momento também que não era possível fazer isso com duas pessoas, né? Então, a nossa primeira iniciativa, no momento que a gente tomou a decisão de fazer o Desenrola, foi pensar em um programa de formação, ainda como estudantes do segundo semestre, para que outros jovens das periferias e favelas tivessem o poder de dominar estratégias e técnicas de apuração jornalística para contar histórias dos seus territórios. E assim nasceu, junto com o nosso portal de notícias, também nasceu a nossa escola de jornalismo, que é o Você Repórter da Periferia, né? Bacana demais, Ronaldo. Vamos para a segunda pergunta. Qual o significado por trás do nome Desenrola e Não Me Enrola e de que forma ele consegue traduzir o propósito do projeto desde seu início? É uma pergunta bem interessante, né? Na verdade, Desenrola e Não Me Enrola era um programa que a Thaís Siqueira tinha na UTV. A UTV, historicamente no Brasil, é considerada a primeira TV digital, TV web do país, né? Ela tinha como eu poderia dizer, mas ela tinha um programa de entrevistas na UTV. Esse programa chamado Desenrola, né, na UTV. E o que que aconteceu? Nesse momento, a gente estava circulando muitos programas de saraus nas periferias e favelas. E a gente estava vendo que, de São Paulo, né? E a gente estava vendo que estava acontecendo muita coisa dentro desses espaços
que não era notícia na TV. Muitas lideranças indígenas vindo de outras partes do país para participar dos saraus e contar sobre coisas dos seus estados. Então, já ali, a gente pensou, poxa, tem muita coisa acontecendo aqui que tem um valor de notícia interessante. Só que não dá para a gente contar isso de uma maneira branda, né? A gente tem que ser muito direto no que a gente vai contar. A gente tem que ser muito objetivo. A gente não pode ficar abrindo espaço para uma espécie de nariz de palhaço a nossa cobertura, né? Então, nariz de palhaço é um termo quando você enrola muito para ir direto ao assunto, né? Num lead, por exemplo, ou numa escalada, né? Então, o que a gente pensou? A gente pensou no nome do Desenrola, nessa perspectiva da gente trazer pessoas para a gente contar suas histórias ou suas opiniões, suas perspectivas sobre determinados assuntos ou dados ou fatos históricos, para que a gente trouxesse elas de uma maneira amigável, que não fosse uma maneira constrangedora, que não fosse uma maneira distante. O jornalismo tem muitas características de que a fonte é quase como se fosse um produto. Eu falo com ela hoje, nunca mais eu quero saber dela. Então não se tinha vínculo com as pessoas no jornalismo até então. Então a gente teve essa premissa de falar assim, olha, bora desenrolar, mas não me enrola. Mas esse desenrola aqui significa que a gente vai estar junto. Não é só agora, tá? Não é só agora no momento da entrevista. A gente vai construir um vínculo. Então, esse processo de construir um vínculo foi um momento marcante na nossa vida, porque a cada reportagem que a gente fazia ou uma entrevista, a gente sentia um acolhimento das pessoas em relação ao nosso trabalho, um reconhecimento, e também existia uma indicação do nosso trabalho para cobrir outras pautas nos territórios diversos, assim, das periferias de São Paulo. Então, o fato da gente ter um pouco de ousadia mesmo, né? Porque, sendo bem sincero para vocês, em 2013, a gente não sabia muito bem o que a gente estava fazendo. A gente estava num processo de se aventurar, né? Que é uma coisa que, infelizmente, as universidades não oferecem muito, de você falar assim, meu, sonha aí, brisa, põe isso em prática. Então, a gente estava se aventurando. E nesse processo, as pessoas entenderam muito bem o que a gente estava tentando fazer, mesmo sendo jovens. E esse propósito de desenrolar, ele se tornou uma espécie de olhar para o futuro. No nosso manifesto editorial, a gente fala desenrolar para os próximos que virão. Então, veja bem, como estudante de jornalismo, vocês precisam entender que esse trabalho que a gente faz hoje, ele está alicerçado em alguns pilares. Problemas estruturais do jornalismo, como, por exemplo, desertos de informação. Hoje, nós discutimos desertos de notícias, que são cidades que não têm nenhum veículo de comunicação. Agora, pense numa periferia, numa favela, como o Jardim Ângelo, onde eu moro, são 300 mil habitantes. Não tem nenhum veículo de comunicação ali. Como as pessoas dali se informam sobre informações de relevância pública sobre o seu território? 300 mil habitantes é um patamar de cidade de médio ou grande porte no Brasil, segundo o IBGE. Então, veja bem, se as pessoas elas não têm uma cobertura jornalística diária do seu território, a gente leva para um outro problema, que é a desigualdade no acesso a notícias, certo? Só que, quando a gente coloca no radar, quem tem desigualdade no acesso a notícias no Brasil? Não é só a população das periferias e favelas, é também a população que não tem tempo para poder parar para se informar, porque ela trabalha em dois, três, quatro empresas para poder pagar o boleto no final do dia. Então, o jornalismo ele se tornou também no Brasil uma, um setor da sociedade que informa a classe média e as classes acima. Ele não informa as classes de baixo. Então, o Desenrola entendeu que para que as periferias elas tenham um futuro, em primeiro lugar, a gente precisa registrar o passado delas. Se a gente não registra o passado, pode parecer besteira, mas se a gente não registra o passado,
as periferias não vão ter um futuro, porque as pessoas precisam entender o que está acontecendo no seu território. Então, isso é um desafio no jornalismo brasileiro, naquela época, 11 anos atrás, mas hoje a gente vive um novo contexto, né? O Desenrola é uma referência de futuro, de passado, de presente, não só para quem está no território, mas para muitas redações espalhadas pelo Brasil, né? Então, é um pouco a partir dessa visão, um pouco mais política, editorial e pedagógica, que a gente enxergou o nosso papel no jornalismo. Você até comentou já a questão algumas dificuldades justamente para criar conexão, para criar vínculo, para trazer informação para as pessoas que às vezes não conseguem ter um veículo próprio para se informar. Mas a gente queria entender também quais foram as principais dificuldades que vocês tiveram durante o projeto e principalmente como foi para superá-las. Então, o que vocês fizeram, quais foram as ideias, quais foram as ações que vocês fizeram para superar os problemas que surgiram durante todo o processo de desenvolvimento do Desenrola e Não Me Enrola. Ó, superar a dificuldade é uma coisa um pouco complexa, porque tem certas dificuldades que são contínuas, certo? Mas uma coisa que eu posso dizer com muita tranquilidade é que o Desenrola é uma organização à frente do tempo em relação à maioria das organizações de jornalismo no mundo. Nós fomos considerados pelo Google uma das 30 iniciativas mais inovadoras do jornalismo na América Latina, isso em 2019, antes da pandemia. Recebemos um aporte superior de quase US$ 200 mil para desenvolver a primeira plataforma no mundo de distribuição de notícias, criada em um contexto de jornalismo periférico, que é a Território da Notícia. Essa plataforma, ela distribui notícias para 500 mil de pessoas sem depender de nenhuma ferramenta de uma Big Tech. Então pense quando cai o WhatsApp, quando cai o Instagram, quando cai o Twitter, como acabou de acontecer, o Desenrola continua entregando notícia para 500 mil de pessoas. E além de entregar notícia para 500 mil de pessoas, a gente consegue monetizar essas notícias para uma rede de 15 parceiros editoriais. Então vejam bem, hoje, no jornalismo, é muito comum que toda iniciativa de comunicação dependa de uma Big Tech para produzir, distribuir e avaliar o impacto da notícia. Então, olhando para o futuro do jornalismo, o Desenrola, há cerca de 7, 8 anos atrás, entendeu que era importante construir autonomia editorial, autonomia financeira e autonomia estratégica para, de fato, gerar impacto. Por quê? Porque o jornalismo, hoje, ele é baseado num conceito que, infelizmente, na universidade não está disponível, mas nós dominamos há um bom tempo, chamado economia da atenção. Já ouviram falar? Economia da atenção é um conceito criado por Alexander Herbert Simon, que é um grande professor, pesquisador de economia, ele é economista, ele é psicólogo, ele é sociólogo, e ele é um dos grandes pensadores da Escola de Chicago, nos Estados Unidos. Ganhador do Prêmio Nobel de Economia, na década de 70. Então, quando um jornalista hoje entende a economia da atenção, ele entende. Ele vai entender que ele existe para trabalhar para as Big Techs. Ele produz a notícia para gerar audiência no seu site. Esse anúncio que está no site dele, que é mediado pelo Google, certo? Esse anúncio vai gerar renda para o Google e um valor mísero para a sua mídia. Então, o jornalismo hoje ele trabalha para as Big Techs e não para a sociedade. Então, essa mudança de chave colocou a gente numa posição histórica e estratégia para pensar o futuro do jornalismo no que a gente chama de sul global, onde a gente tem a possibilidade de, hoje, gerar autonomia financeira, gerar autonomia editorial e ampliar o impacto da nossa audiência sem depender de algoritmo. Porque uma das grandes dificuldades, e aí voltando no início da sua pergunta, é gerar impacto na audiência. Uma mídia periférica, por exemplo, que cobre o Desenrola, cobre a cidade de São Paulo. Então, a gente não cobre um território só. Então, veja,
Se a gente está falando de uma notícia sobre o Capão Redondo, ou sobre São Mateus, na zona leste de São Paulo, ou sobre a Brasilândia, na zona norte, a gente tem uma dificuldade sistêmica hoje de gerar impacto de audiência naquela região. E são bairros que têm um número de habitantes superior a 200 mil pessoas. Então, como que você está falando sobre, por exemplo, mudanças climáticas, o impacto das mudanças climáticas num território e a população local não consome essa informação? Hoje, nenhum tipo de plataforma digital possibilita audiência geolocalizada. Então, a gente entendeu que, além da limitação do impacto na audiência, também havia uma limitação, um desafio, uma grande dificuldade de ser verificado nas redes sociais. Isso é um outro grande desafio sistêmico hoje no jornalismo. Então, a gente percebeu que havia uma oportunidade muito interessante da gente ter o nosso próprio instrumento de distribuição de notícias. E a dificuldade se tornou uma grande oportunidade, não só de construir um legado para o jornalismo, mas também de mudar a chave sistêmica, né? Essa iniciativa, ela surgiu há 5 anos. Ano que vem, a gente vai levar para fortalecer o ecossistema de mídias independentes das periferias e favelas de Recife, na região nordeste do país, com investimento nacional, com investimento internacional e com possibilidade de crescimento. Então, o que a gente vê de desafio e que muitas vezes muitas pessoas falam assim, nossa, mas essa iniciativa é pequena e tal, a gente vê como um grande ouro para o jornalismo, porque é justamente, voltando no início que eu falei, esse grande lacuna, esse grande deserto de informação, de desigualdade no acesso a notícias que a gente tem hoje no país, é uma grande oportunidade para mídias como nós, cada vez mais crescer. Perfeito, Ronaldo. Há algum projeto ou ação específica do Desenrola e Não Me Enrola que você considera ter gerado um impacto significativo nas comunidades mais do que vocês já geram normalmente? Olha, eu acho que o principal impacto que a gente gerou foi justamente mudar um pouco a cara do perfil do profissional que faz jornalismo, né? Não sei se vocês acompanharam recentemente o programa Estação Livre da TV Cultura foi descontinuado. O principal repórter da Estação Livre, Lucas Veloso, foi nosso aluno em 2014, né? O jornal Estadão estreou um projeto em parceria com a 99 Táxi, Expresso na Perifa. O editor do projeto e coordenador do projeto também foi nosso aluno, né? Ah, mais de 3 jornalistas que fundaram a Agência Moral também foram nossos alunos. Então, hoje, a gente percebe, a gente tem um mapa sobre isso, né? Que a cara do jornalismo, principalmente em São Paulo, começou a mudar porque nós contribuímos para formar profissionais que tivessem condição de não só contar história, mas de coordenar projetos especiais de jornalismo dentro dessas empresas. E isso é um impacto gigantesco no território. Por quê? Porque leva a periferia para dentro das redações. Então, eu acho que esse é um dos impactos importantíssimos, né, do Você Repórter da Periferia, porque a gente percebe que não é só um legado para o jornalismo, mas a gente viu jovens passando a desenvolver suas próprias iniciativas de jornalismo. Hoje, por exemplo, na cidade de Taboão da Serra, tem o portal Quinté Notícias. É o primeiro portal de mídia independente antirracista de Taboão da Serra, criado pela Rebeca Mota, que também é nossa ex-aluna. Então, veja bem, quando a gente forma profissionais que têm a possibilidade de desenvolver um olhar jornalístico, editorial e também orientado ao desenvolvimento de projetos especiais que impactam a sustentabilidade estratégica de um veículo de comunicação, a gente também contribui para que não só dentro das empresas, mas também dentro do território, essas iniciativas sejam desenvolvidas, né? Em 2018, por exemplo, em Parelheiros, uma galera desenvolveu um centro de comunicação independente em Parelheiros, onde a internet é ruim, onde não se tem cobertura jornalística. Então,
é muito interessante perceber que existem múltiplas formas de contribuir para o ecossistema de jornalismo no Brasil. E uma das maneiras é formando e dando poder para quem mora nesses territórios para fortalecer o ecossistema de comunicação local. Agora, a próxima questão que a gente gostaria de trazer é justamente uma perspectiva de como que durante a trajetória do Desenrola e Não Me Rola, vocês foram observando mudanças, coisas que mudaram para melhor, coisas que mudaram para pior, na forma como a periferia é retratada, justamente pela mídia tradicional, Ronaldo. A maneira como a periferia é retratada pela mídia tradicional. Isso, e como esse retrato da imprensa mudou durante os anos, desde que o Desenrola e Não Me Enrola surgiu lá atrás. Ok. Olha, veja bem, eu acho que tem alguns aspectos que são imagéticos, tá muito numa condição semiótica, certo? De mudança, e tem aspectos que são aspectos editoriais, de fato, né? Então, você ir num território de periferia e favela e fazer uma reportagem sobre infraestrutura urbana e você tirar foto de um esgoto é uma imagem clássica do jornalismo no Brasil, principalmente na cidade de São Paulo, porque por ter uma questão de processo de urbanização intensa nas periferias que existem na cidade, mas tem um ponto muito interessante que é o próprio uso do nome periferias. Isso é muito interessante, porque não se usava o termo periferias no jornalismo. Veja bem, então, é, quando a gente fala, quando a gente fala sobre periferias no jornalismo, tem um processo muito interessante de introdução para se compreender o que é periferias para o próprio repórter, para o editor-chefe, porque essa não era uma compreensão simples. Periferia, no contexto de geografia política, veja bem, no contexto de geografia política, se diz uma referência a um território que está distante do centro. Só que esse não é um contexto de realidade. Porque morar na periferia não significa só que você está longe do centro. Significa que você está longe do saneamento básico, de um trabalho digno, de um transporte legal, de uma moradia bacana, de um sistema de saúde bom. Então, periferia é a junção de distância, de marginalização de um local de vida, mas também a soma disso com as desigualdades sociais. Então, não é só um território distante, porque em países europeus e até do norte global, morar na periferia é sinônimo de riqueza, entende? Então, o primeiro ponto, né, de mudança do jornalismo é o jornalismo começar a compreender como abordar sobre periferias. O que esse nome significa? Isso é uma mudança muito importante, que tem não necessariamente uma contribuição do jornalismo periférico, mas uma contribuição muito importante do hip hop, sobretudo, porque o jornalismo periférico ele bebe na fonte do movimento hip hop, do movimento cultural das periferias, e, alimentada por essa fonte de conhecimento, a gente começa a difundir e pautar o que é periferias. E isso cai na cabeça, isso cai nos debates dentro das redações. Então, esse impacto em cadeia, movimento cultural, movimento hip hop, mídias independentes das periferias e depois cobertura jornalística tradicional no Brasil, ele é um impacto sistêmico, e que provoca essa mudança, na cobertura jornalística. Meu pai é jornaleiro, né? Eu cresci dentro de uma banca de jornal, então eu acompanho o jornalismo desde 1990. Então eu tenho uma fotografia histórica do jornal Notícias Populares e eu sei hoje o que que é as periferias no título da capa da Folha de São Paulo, por exemplo. Então tem uma mudança muito interessante.
sabe? Agora, além dessa compreensão, essa ampliação de repertório para entender o que é periferias, que a gente vê hoje em algumas redações, a gente também percebe que uma mudança sistêmica é as redações compreenderem que é possível se construir projetos editoriais para cobrir as periferias. Então, isso é uma mudança de paradigma também. É como se periferia se tornasse quase que uma editoria dentro de grandes veículos, né? E aí, quando a gente pensa com uma cabeça de empreendedor ou de dono de um negócio de jornalismo, a gente pensa quais são as empresas, quais são as fundações, quais são os governos que têm recursos para que eu fale sobre periferias e favelas. É muito estratégico você criar essa interlocução. E isso, os grandes jornais hoje que assimilaram essa estratégia de falar sobre periferias conectado com as suas relações de poder econômico. Então, isso é uma mudança também, porque esse pensamento jamais existia nos anos 90, no início dos anos 2000, mas ele passou a existir conforme o jornalismo periférico se consolida na cidade de São Paulo e ele inspira uma série de mudanças na maneira de se fazer jornalismo, inclusive na maneira de pensar sustentabilidade de negócio. Então, uma outra mudança muito interessante que a gente pode observar é nesse tipo de projetos, como, por exemplo, o UOL. O Desenrola é uma das primeiras mídias das periferias de São Paulo. Tem uma parceria oficial com o UOL por meio da construção do blog Quebrada Tech. A gente fazia reportagens, notícias, entrevistas sobre o impacto da transformação digital no Brasil. Isso em 2019. O UOL foi a primeira mídia oficialmente no Brasil a formar parcerias com mídias das periferias. Primeiro foi o Desenrola, na sequência eles criaram o selo Plural, que formou parcerias, se criou a editoria, né? O, o UOL Ecoa, e dentro de UOL Ecoa eles fizeram parcerias com mídias nas periferias de todo o país, não só de São Paulo. Então, o que a gente pode perceber também é que as mídias, elas desenvolvem projetos especiais para cobrir periferias, mas elas ficam numa dependência de quem está no território. Veja bem, para cobrir periferias você precisa estar organizado territorialmente para garantir boas fontes, bons personagens, boas apurações, contato humano com as pessoas para que elas realmente falem o que está acontecendo e não fiquem em cima do muro. Então, conforme esse cenário vai se desenvolvendo, esses projetos dessas organizações, eles também ficam dependentes dessas mídias que já estão organizadas há um bom tempo, que têm uma vivência editorial de cobertura jornalística especializada, consolidada, né? E por fim, eu diria que uma mudança histórica que o jornalismo das periferias traz na cobertura jornalística do país é a interpretação do que se é fonte. Do que é fonte, gente? Historicamente, jornalismo, a fonte é o prefeito, o vereador, o pesquisador da USP, da FGV, dos centros de pesquisas tradicionais. E a gente traz um debate editorial. Por que que um economista da periferia não é fonte para poder falar sobre o impacto da inflação nos moradores? Por que que uma pessoa que é empreendedora e desenvolve projetos de tecnologia e faz inclusão social de pessoas, ele não é um especialista para falar sobre como a tecnologia pode gerar renda e trabalho nas periferias, já que a gente vive num contexto de desemprego sistêmico. Então, a gente muda o que se compreende como fonte no jornalismo. E desse processo surge o que se chama hoje dos bancos de fontes decoloniais ou bancos de fontes periféricas. Hoje é muito comum jornais, projetos de periferias e favelas no país inteiro desenvolverem bancos de fontes e comercializar isso.
né? Bancos de fontes com mulheres negras, bancos de fontes de pessoas LGBTs, bancos de fontes de pessoas indígenas. Se tornou um negócio, um produto. Olha que loucura. Quando antes a fonte é, não, vou chamar meu amigo ali da FGV que vai falar sobre saneamento básico na favela. Sem nunca ter passado por lá, sem nunca ter pisado lá. Só a partir de dados frios. Então, essa é uma mudança sistêmica no jornalismo. Não sei quanto na universidade se discute sobre isso, mas isso mudou que a gente tinha tanto dificuldade no jornalismo de se fazer a bendita angulação da pauta, né? A bendita angulação da pauta. Quando eu tenho uma fonte que eu estou fazendo uma operação, por exemplo, sobre moradia, e tem uma fonte que ela é do território e ela vai falar: moradia não é sobre ter casa para morar, é sobre ter escola próximo, é sobre ter trabalho próximo, é sobre ter posto de saúde próximo. Você pode incluir dados sobre outros tipos de políticas públicas complementares à moradia. E não só ter uma casa lá, quase como se fosse um elefante branco, e nem internet chega, entende? Então, isso muda a cara do jornalismo no Brasil, e se tornou, pasmem, Desenrola já deu mais ou menos umas 20 e poucas entrevistas para pesquisadores internacionais. Nós não moramos na Europa, não moramos em Londres, não moramos na Suécia, certo? Então, isso é uma lacuna gigantesca que, que hoje em dia já explodiu, já explodiu. Então, isso vem gerando uma série de debates sobre como cobrir essa lacuna do pensamento e da transferência de conhecimento para a produção jornalística no país. Então, muitos movimentos estão acontecendo por conta do jornalismo periférico. Um deles é muitas universidades públicas têm nos convidado para participar e ministrar cursos para estudantes de graduação, mestrado e doutorado. No último semestre, por exemplo, a Thais ela participou de um semestre de um curso para estudantes de doutorado na Universidade Federal do Ceará. O que isso significa para uma fundadora de uma mídia periférica enquanto produtora de conhecimento, né? Compartilhar conhecimento com estudantes de doutorado. Eu tenho circulado o país para fazer palestras em universidades estaduais e federais a convite do Comitê Gestor da Internet, que é uma das organizações setoriais no Brasil que vem estudando a regulação de plataformas digitais e o seu impacto no jornalismo brasileiro. Então, há uma mudança em curso. Os profissionais e os estudantes de hoje que conseguirem acompanhar essa mudança provavelmente podem se dar muito bem. Mas aqueles que ainda que continuarem com aquela cabeça meio que quadrada, de tipo, vou lá, vou cobrir esporte, vou cobrir política, vou para Brasília, enfim. Essas pessoas, esse modelo mental, ele é de 30, 40, 50 anos atrás. Ele não é do século XXI. Então, isso é muito importante que esteja no horizonte de vocês, não para mudar a maneira como vocês pensam, mas para provocar reflexões, né? Provocar reflexões, olhar para fatos invisíveis na carreira de um jornalista nos dias atuais. Então é isso. Pessoal, estamos fazendo o fechamento do programa, apresentado por Murilo Amorim e Gustavo Lanfranchi. Hoje estivemos com Ronaldo Matos, fundador e representante do Desenrola e Não Me Enrola. Este episódio faz parte da Unidade Curricular de Comunicação Pública do campus Vila Olímpia da Universidade Anhembi Morumbi, com orientação dos professores Fernando Iarros e João Neri. Mais uma vez, muito obrigado pela presença, Ronaldo. Eu que agradeço o convite de vocês, espero que eu tenha contribuído um pouco aí para o debate que vocês estão fazendo no ambiente acadêmico aí. Desejo sucesso na trajetória de vocês. É isso. Muito obrigado, Ronaldo. Prazer. Obrigado, Ronaldo.